Pessoal, tudo bem? Boa noite, mais uma vez ao vivo aqui no Bate-Papo de Terça. Eu, Wesley Pacheco, Dr. Evandro. Tudo bem? Boa noite a todos. Nós estamos aqui muito felizes porque a cada Bate-Papo de Terça nós temos conhecido os novos amigos e também entrado na casa aí no trabalho, enfim, no Facebook de outros tantos amigos que nos acompanham aqui. Tem sido uma alegria muito grande estar todas as terças-feiras aqui no nosso bate-papo e queremos mandar um abraço para o pessoal que nós encontramos hoje, né? O pessoal do Regatas. Do Regatas, né? Exatamente. A Sônia, a Leia. Então todo mundo conhece a Sônia, né? De cara não me conhece, né? Tá certo. Não é? E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o nosso amigo, um amigo querido, uma pessoa que vai trazer para a gente bastante instrução, o Luiz de Cara, né? Luiz de Cara, uma pessoa muito querida na nossa cidade. Antes do Luiz falar, eu queria que vocês que estão nos acompanhando aí, para a gente poder entrar já no Facebook, clicar aí embaixo, compartilhar, né? Que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui na minha página, vou compartilhar junto com os amigos aqui. Então você que está nos assistindo, por favor, clica aí, compartilhar. Vamos compartilhar aqui para que a gente já consiga levar bastante informação hoje, né, doutor Evandro? Com informações importantes. Importantíssimas. Período de férias, criançada em casa. Mas antes vamos apresentar o nosso convidado, Luiz de Cara. Seja bem-vindo, Luiz. Seja bem-vindo. Boa noite, Wesley. Boa noite, Evandro. É uma alegria imensa eu poder nessa noite participar desse bate-papo de terça. Um programa, uma interatividade tremenda que tem trazido assuntos que são de muita valia. E hoje, como nosso amigo Wesley acabou de mencionar, as férias chegaram. Pois é. E tá lá a criançada em casa, o videogame ligado, o passeio de bicicleta, daqui a pouco corre, vai lá, come um pouquinho, volta para brincar com os amigos. Mas e a parte de segurança? A gente vai estar falando um pouquinho aí sobre segurança no lar, um assunto muito importante. Você, pai, quem sabe aí acionou agora aí seu Facebook e de repente viu esse compartilhamento. Então ajude a compartilhar, porque nós vamos falar. E esse assunto sobre segurança no lar, eu já quero, Wesley, abrir já uma pergunta para o pessoal. O que significa a palavra lar, né? Ela tem um significado, mas eu, na minha área profissional, né? A minha área profissional, já de antemão eu quero mencionar para você que não existe uma casa 100% segura. Opa! Não Não existe. existe? Não existe. Por mais que a gente tenha e falar, minha casa é 100% segura, não existe. Sim, qualquer momento de qualquer descuido, a minha casa pode oferecer um risco e pode acontecer um acidente dentro da casa. Por exemplo, um lugar onde as pessoas pensam que não há acidentes. O banheiro. Opa! Pô, mas o banheiro, pô, tranquilo, tá? Eu tomo meu banho tranquilo, deixo meu filho tomar, tudo bem. Mas e aquele escorregão? E aquele choque elétrico? Opa! Então nós vamos estar falando muito sobre isso. Eu acredito que eu vou voltar mais vezes aqui, porque o assunto é grande. Por exemplo, eu não vou falar isso hoje, que não está hoje no meu script também não, mas por exemplo, o problema de soltar a pipa. Opa, O problema não é soltar a pipa, o problema é utilizar o cerol na pipa. É verdade. É o cerol, só para explicar para O cerol hoje em dia ela é uma arma. Proibido por lei, há uma legislação estadual e em algumas cidades há uma legislação municipal. O cerol ele gera 3 consequências, principalmente para quem utiliza. Primeiro, que ele está cometendo um crime, uma contravenção. Porque ele é proibido. Exatamente. Por lei. E a maioria das pessoas, às vezes, são os maiores que incentivam as crianças pequenas. O pipa ele é lindo no ar sem cerol. Uma outra coisa que acontece, a disputa de pipas, e quando há essa disputa de pipas, o que ocorre? Ocorre um cortando o pipa, o maranhão do outro, o maranhão aí a criança
com muitas crianças começam a crianças cedas Opa, por estarem prestando atenção no pipa de tal os motoqueiros é um perigo, é uma navalha aquela linha, pessoal. Então, porque mas o cerol, só para esclarecer, o cerol é quando você adiciona pó de vidro com cola na linha, não é isso? Sim, existe aí no mercado, né? Principalmente fora do Brasil, que às vezes as pessoas trazem para cá a famosa linha chilena. Essa linha chilena aí também exatamente uma linha colorida, várias cores, as crianças usam. Então, um conselho que não quero entrar nesse assunto, a gente vai falar sobre isso, sobre pipa outro dia, mas o importante é você fiscalizar, é você ver o que o teu filho está trazendo para casa, pai, mãe, por favor. Mas poxa, eu também quando era criança eu utilizava, mas o nosso tempo é diferente dos tempos de hoje. Eu conheço um pai de uma criança, essa criança hoje quase faleceu, porque foi soltar a pipa em cima da laje, escorregou, caiu, ficou desacordado, e a família procurando. Então, vamos tomar cuidado, vamos observar o que o seu filho está fazendo em volta. Mas vamos lá, Wesley, senão eu fico só falando, não tem jeito. Muito pelo não tem jeito, né? São assuntos importantes, porque eu já vi, só para a gente poder finalizar, e depois a gente vai marcar um dia para vir falar só sobre pipa na rua, que eu acho que é importante, porque a gente tem uma molecada, período de férias, mas eu já vi linha passar e arrancar retrovisor. Sim. Imagina você aqui no pescoço. Degola uma pessoa. Degola uma pessoa, exatamente. Além de entender que é um crime. E se as pessoas, principalmente o adolescente que está em casa, falar isso nada, há uma previsão de responsabilidade aos pais. Opa, isso é importante. Isso é você pai, você mãe que nos ouve, o problema não é brincar de pipa, brincar de avião. O problema é com a questão do crime, né? Que é comprar cerol, que é, às vezes, a pessoa vender também, né? E tal. O problema está nisso, não na brincadeira, mas está nessa questão. Usar a linha com cerol, isso é importante. Mas vamos começar. A gente vai vir outro assunto. Tem muito assunto, né? Tem muito assunto aqui. Uma hora e meia. Vamos embora. Compartilha. A gente quer passar hoje e estourar o acesso aí. Boa. Então você que está assistindo a gente, por favor, clica aí embaixo, compartilha na sua página. Só você clicar aí embaixo, compartilhar, já vai compartilhar para a gente levar o máximo de informação possível para as pessoas que estão nos assistindo. Porque informação e conhecimento, nós estamos levando segurança para as pessoas, e isso é importante. Cara, vamos começar para as pessoas entenderem qual é a diferença entre 190, 192, 192 e 193. E 193. Bom, e tem também o 181, né? Exato, porque as pessoas não sabem como usar. As pessoas estão em casa, qualquer problema que dá, ela vai lá e diz que é 190, tenta a polícia. Mas nem sempre é a polícia que vai resolver a situação naquela necessidade, correto? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, deixa eu te avisar, né? Eu trabalho no Corpo de Bombeiros já há alguns anos. Uma bela de uma instituição, com licença, mas é uma das instituições que a gente vê que a população aceita, recebe, tem um carinho enorme. Parabéns. Eu amo mais honradas do nosso país. E não só isso, que tem maior credibilidade. Sim. As pesquisas mostram que o bombeiro, o profissional do Corpo de Bombeiros, tem a maior credibilidade no nosso país, né? E não só no nosso país, acho que no mundo todo, mas a seriedade com que os bombeiros trabalham no Brasil, no país e aqui na nossa cidade, na nossa região, eu acho que são merecedores realmente de todo esse crédito que tem. Nós trabalhamos 24 horas por dia, 65 dias e o ano inteiro, né? Não há folga. Eu costumo sempre mencionar. Nós fazemos porque gostamos, trabalhamos porque temos uma vocação. Maravilha. Então, temos que estar sempre preparados para qualquer eventualidade. Minha profissão já há esses anos, e eu de alguns anos para cá comecei a fazer muitas palestras sobre essa área. Segurança no lar, segurança na escola, segurança em lugares de lazer.
falando sobre assuntos que às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, um local que você acha que a criança não vai mexer e dar problema. A cozinha. E é um lugar perigoso, principalmente quem tem criança pequena. Porque a criança pequena, de que idade? a idade, vamos dizer assim, de 2 até 5 anos. Tá. Vou dar um exemplo. Chega o horário do almoço ou do jantar. Está lá a mãe ou a empregada, a cozinheira, fazendo aquela alimentação na cozinha. Eu costumo sempre mencionar, cozinha não é lugar de criança. Porque além de ter a panela no fogo, e vou falar daqui a pouco sobre a faca, a maneira de colocar a faca, as pessoas às vezes colocam a ponta para cima, então tem para baixo, no seco, né? Exatamente, aquele copo que fica próximo da beirada, então às vezes aquela toalha onde tem vários utensílios em cima. Então a criança pequena, ela está com fome e ela vai pedir uma ou duas vezes, ela não vai esperar. E aonde que ela vai procurar comida? Na panela. Às vezes o cabo da panela ele fica voltado para frente. Então, para a gente precaver, o que a gente deve fazer? Sempre ou virar o cabo da panela para o lado do fogão, ou usar sempre as duas tomadas do fundo. Isso já é uma provocação. E isso que você está falando é interessante, porque geralmente, em alguns modelos de fogão, as bocas mais potentes ficam na frente. Exatamente. Então a gente usa na frente, o cabo voltado, onde a criança pode pegar, acidente, né? Acidente derruba. E hoje as panelas são muito potentes, elas têm dupla, tripla camada, para chegar no calor mais rápido e que dão queimaduras gravíssimas, né? Mencionando que qualquer criança, né, a pele não é uma pele já igual a nossa, Sim. calejada, já queimada de sol, qualquer Uma pele frágil. encosto pode aí acontecer e gerar uma queimadura, né? E Terceiro grau. queimadura em criança não é uma coisa muito bom. Então, você que está em casa, que está nos assistindo, por favor, compartilhe o vídeo para a gente levar o máximo de informações. Está vendo que são dicas importantes que estão tendo aqui. Panela virada com o cabo para dentro do fogão, não virado externo, onde a criança possa pegar. São detalhes que às vezes passam batido, né? Então compartilhe o vídeo para que as pessoas possam participar com a gente. E você que está nos assistindo, tem dúvida, tem pergunta? Manda para cá, compartilha com a gente aqui, para a gente poder estar mandando as informações aqui pro de cara, fazendo as perguntas para ele, para a gente poder compartilhar junto com vocês aqui. Tem dúvida? Manda para cá as perguntas que a gente vai estar divulgando aqui com vocês. novamente na cozinha, né? Principalmente o café quente, às vezes, vamos deixar o café bem próximo da beirada. Uma criança pequena, ela pode pegar, puxar a toalha e cair aquele café quente, aquela água que está quente, ou aquele, vamos dizer assim, aquela sopa quente. Então, muito cuidado. Então, vou colocar na toalha lá também, coloca aquela proteçãozinha lá e coloca no meio, no centro, porque por mais que a criança tente esticar o bracinho, ela não vai conseguir no centro da mesa. Outra coisa também, a pais hoje, que gosta de ensinar as coisas para a criança, mas tudo a seu tempo. Então tem o pai que pega e ensina a criança a acender já a tomada do fogão. Sim. Então tem aquele antigo Magic que nem sei se existe no mercado hoje, ou o isqueiro, alguns usam o isqueiro. Então hoje a maioria dos fogões já vem com aquele sistema onde você aciona o botão, isso já é para evitar os acidentes. Ótimo. Mas também uma outra coisa que às vezes não é percebido, deixar o fósforo lá, na vista. É uma tentação para a criança deixar o fósforo, né? Então criança pequena é só colocar num lugar alto, onde, ou esconder, onde só o adulto sabe. Por quê? Criança gosta de reinar. Criança gosta de brincar. Então nesse período de férias, o que eles podem fazer? Eles podem achar bonito que o dia que apagou a luz da sua residência, você acendeu a velinha, até brincou para a criança não ficar com medo de assoprar. Tudo bem, legal, mas não apagou a luz, não precisa usar vela. E vela não é para a criança brincar. Porque geralmente o que eles fazem, Wesley? Eles vão brincar onde? No quarto e escondidos. Exato. Por que escondidos? Para o pai e a mãe não ver. Vão entrar onde? Dentro do guarda-roupa ou debaixo da cama.
Então, a chama, o isqueiro ou a vela, porque eles querem um lugar escuro, pode aí gerar um incêndio, uma queimadura. Então nós estamos falando aí essas coisinhas. Parece básica. De repente a gente não tem dando importância. Mas é uma coisa importante. Aí a criança foi para dentro do guarda-roupa, acendeu, pegou fogo. Pois é, e hoje em dia tem muita roupa de poliéster, esse tipo de coisa. Sim, qualquer material sintético gruda no nosso corpo. No nosso corpo. Não que a gente está, você deve estar falando assim, o pessoal está generalizando, está sendo. Não, nós estamos falando sobre segurança no lar. O que nós devemos. Mas você quer ver uma coisa, cara? Quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu tinha um amigo, nem sei por onde ele anda, Marinho, era um amigo de infância. E a gente deu de cara nisso. Marinho, acha que o Evandro Marinho. Olha só. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos uma fogueira, dentro da fogueira, e perto da fogueira tinha o quê? Plástico. Eu fui pular a fogueira, pisei em cima do plástico, e aí você imagina a desgraça que foi. Eu engatinhei meses. Tive que fazer um tratamento e tal, para trocar pele e tal. De uma brincadeira, isso que você está falando. Material sério, né, plástico e tal, e que me custou meses, né, de muita dor. Isso faz 31 anos que aconteceu. E até hoje eu lembro, porque foi terrível. Ó, eu vou aproveitar uma deixa que só vou colocar aqui, que a Estela Herman, um beijo pra ela. Estela semana que Herman. vem, ao vivo, com a doutora Estela, cozinhando pra nós. Na cozinha Pink da doutora Estela Herman. Cozinha Pink, exatamente. Doutora Estela Herman, para quem não sabe, é a Nutri-Chef dos artistas. Ó, que quando a gente entra em queimaduras, eu acho que está entrando bacana. Eu vou contar como o Dr. Evandro colocou que ele teve um acidente. Eu, quando criança, estava brincando com um primo meu, ele pegou uma mangueira, derreteu na fogueira, começou a rodar e eu falei, vai queimar esse negócio. Eu pequeno. Só que eu saí longe, aquela queimadura veio nas costas e bum, pegou nas costas, que eu tenho a marca até hoje. Meu primo Wagner, beijo pra você, Wagner. Lembro de você sempre. Quando se fala em queimadura, nós vemos que nós estamos num período de férias. E muitas férias, churrasco com a família. Churrasco com a Porém, família. quem que vai acender a churrasqueira? Pois é. De repente aquele álcool deixado ali, próximo da onde? Da churrasqueira. Então, outro assunto também, porque um assunto começa a puxar outro. Então estou lá no bate-papo no churrasco lá, e as crianças estão aonde? Na piscina sozinhas, sem supervisão de adulto. Exato. E é legal quando você vê aquele, né, uma criança. Ó, eu já vou chegar nesse assunto, porque só para responder aqui, ó. Pode Que, falar. ó, o Antônio Carlos Neto, dicas boas. Valeu. A Carolina Fussi estava aqui com a gente também, beijo. Carol. A doutora Estela e a Carolina, beijo para você, Carol. A doutora Estela perguntou, caso aconteça um acidente, é melhor retirar a roupa da pessoa queimada? Ponto. Aí a Carol pergunta, qual o procedimento adotar Vamos lá. um acidente nas crianças com queimaduras? Vamos lá, Pra gente poder fazer qualquer as tipo de acidente. Hoje há muitos boatos, muitos mitos. E hoje, o que acontece? Primeiros socorros deveria ser ensinado aonde? Na escola. Primeiros socorros deveria ser ensinado para quem? Para as crianças. Porque de repente são elas que vão estar numa determinada situação. É elas que vão acionar o socorro. Daqui a pouco a gente vai entrar, eu não esqueci, sobre o acionamento. Nós vamos falar sobre como acionar e o que responder. Principalmente porque hoje, quando você aciona um telefone de emergência, o próprio atendente ele já tem condição de falar o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Por exemplo, a queimadura hoje. O que é mito hoje? Não, primeiro socorro, todo mundo dá palpite. Mas ninguém procura o correto, o que saber fazer e como fazer. Porque, por exemplo, queimou. O mito. Não, minha avó mandou passar no cabelo. Acabou de queimar, passa no cabelo. O outro não acabou de queimar. Passa pasta de dente. Beleza, vai passar pasta de dente. O outro um boato da internet, aquela clara de gema. Então, até você bater a clara de gema e botar na queimadura, não dá. Então, todas essas coisas. A gente tem que deixar de lado o que é mito, o que é lenda, o que é boato. O que eu faço numa queimadura? Primeiro, respondendo a primeira pergunta. A roupa, se tiver grudada, eu não tiro.
Por quê? Porque se eu tirar, eu vou estar tirando a pele. A maioria das roupas são sintéticas. O que eu devo fazer de imediato? Aqui, ó. Water, água. Posso jogar água. Devo jogar água. Queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Não tem essa história não. Água. Queimou o dedo. Água. 10, 15 minutos embaixo da água. A água vai fazer a bolha. A bolha é a proteção da pele. Então o que eu faço numa queimadura? Simplesmente eu vou lá, abro a torneira e coloco a mão. Se acaso, por exemplo, pegou fogo na roupa de uma criança ou de um adulto, primeira coisa, não deixa ela correr. Porque a partir do momento que ela está correndo, eu vou falar numa linguagem mais técnica, ao triângulo do fogo. Para que haja fogo tem que ter os três elementos: o calor, o combustível e o oxigênio. Quando os três reagem entre si, há uma reação em cadeia ao fogo. Então conforme eu estou correndo, eu estou aumentando. É a mesma coisa a gente assoprar aquela churrasqueira lá. Então o que eu devo fazer? Pede para a pessoa rolar no chão. Se eu tenho uma brusa, o que eu vou fazer? Eu vou abafar. Eu vou abafar. E aí o que acontece? A pessoa recebeu aquele calor, o corpo dela sofreu aquele impacto do calor. Então eu vou lá e posso jogar água. Jogo água. Mas é água fria, água da temperatura ambiente. Não vai lá no congelador pegar água com gelo. Por quê? Há uma queimadura que é a queimadura pelo gelo. Então é água normal. Vou lá, posso jogar água? Posso. Se tiver com relógio, Wesley, tiver com anel, retiro. Por quê? Porque vai inchar. E aí depois vai ficar difícil. Não vai conseguir tirar. Você viu que são dicas importantes que você pode levar. Nada de pasta de dente. Pó de café. Pó de café, clara de ovo. Sem imaginar, não, é água. Água para você cuidar da queimadura. Dica importante. Não escutem os mitos da internet. O que você viu na internet, você tem que filtrar. Tem bastante informação na internet, mas nem sempre é aquela que é a verdadeira. Como o cara colocou, água. Esse é o melhor caminho. Aí o Antônio Carlos Neto coloca assim, ó. Comenta como apagar panelas de óleo com fogo. Poxa vida, isso aí é tranquilo. Primeira coisa, vamos lá. Eu tô vendo que a próxima vez eu vou ter que trazer uns utensílios. Eu não vou acusar. Não, cozinha. Doutor, pode ficar tranquilo. Primeira coisa, panela com óleo. Jamais, pessoal, jamais, isso aqui é muito sério, jamais eu vou jogar água. Primeira coisa que eu devo fazer, pegou o fogo na panela com óleo, vou lá no botão, no interruptor do fogão, desligo. Vai abaixar a temperatura. Não consegui no botão, não tem problema, vou lá no registro para fechar o gás. O que vai acontecer? Vai diminuir a temperatura. O que eu faço? Todo lado do fogão, próximo do fogão ou da mesa, tem o quê? Pano de mesa, ou a toalha, ou o guardanapo. Vou pegar o guardanapo e vou jogar para abafar? Não. Abro a torneira, molho um pouquinho o guardanapo ou o pano, torço, vou lá e abafo. Quer garantir para não acender mais e não ter perigo nenhum? Pego uma tampa maior e abafo. Maior que a panela. Isso, exatamente. Maior que a panela. Então essa é a orientação. Colocar a tampa direto não vai resolver. Se for uma tampa maior, sim. Uhum. Entendeu? E tem que ser de uma vez só. Pano umedecido. A doutora Estela colocou ali, ó. E se colocar um pano umedecido em cima? Sim. Ajuda. Sim. O que eu posso fazer é jogar água. Na hora que eu jogar água, o que vai acontecer? Vai aumentar as chamas. Olha. Se eu jogar água com tudo o que acontece, o óleo pode transbordar. E o perigo do fogo na panela com óleo não é a chama em si, mas é o óleo vindo. E às vezes, por isso que eu falo, sempre voltar o cabo. Por quê? O cabo para frente, a pessoa se apavora, se ela bater aqui, vai vir nela. Olha, você tá vendo? Então isso são dicas importantes, que isso ocorre, então nós temos que tomar muito cuidado. E a primeira coisa é manter a calma. Bacana. Voltando ao telefone de emergência. Não. Nós tínhamos falado, porque a gente já entra no assunto, quando a gente está falando ali da cozinha, quais são os outros Por exemplo, o forno. Como que se deve acender o fogão? Como que se deve acender o forno? Já viu aquele jeito, né? Abre o gás, joga lá e... Não, mas eu fiz isso, né? Quem nunca? Então o correto, que é o
correto? Quem nunca esqueceu, né, o O que é o correto, né? Ah, então, mas o que acontece? Eu aperto aquele botãozinho lá, fica... Não acende. O problema lá é que você precisa fazer uma manutençãozinha no forno. Ele tá exatamente nas suas bocas. Então, por exemplo, quantas pessoas fazem manutenção no seu fogão? Eu nunca vi. Sem falar, vou falar da panela, porque senão também é novidade. Mas a gente tem muito assunto, calma. Vamos lá no botão. Como que eu devo proceder? Primeira coisa, as pessoas fazem errado. Elas vão ligar o gás. E deixar tomar conta do ambiente. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre o gás. O gás ele é o maior vilão dos acidentes domésticos que ocorrem aonde há queimadura, principalmente em crianças. O problema do gás é o seguinte: quando ele entra em contato com a superfície, ele aumenta 270 vezes mais. Caramba! E basta uma faísquinha para que haja a queima muito rápida. O que as pessoas fazem no fogão? As pessoas pegam primeiro, abrem Deixa a tomada lá. E aí depois vão acender. É errado. O correto, o que eu fazer? O que eu faço? Perto lá, vou dar um choquinho lá, né? No seu barulho, vai. E aí eu abro, eu libero o gás. Por outro lado, se for com um isqueiro, como que eu vou fazer? Eu não vou pegar primeiro e fazer assim com o isqueiro. Primeiro eu acendo o isqueiro, eu não vou fazer a faísca, eu vou acender a chama dele e vou abrir levemente. Eu não vou abrir tudo de uma vez, porque senão o gás sai e a chama é maior. Então eu vou abrir devagar. Forno é a mesma coisa, e o forno nós temos que ter um pouco mais de calma e cuidado. Por quê? O forno é embaixo. Às vezes as pessoas, eu tenho preguiça de abaixar. O que ela faz, Wesley? O que ela faz, Evandro? Ela abre, isso. Quem já não fez isso? Quem já não fez isso? Tô brincando, viu? Tô brincando. Então, o que ela deve fazer? Acender o fósforo primeiro, colocar o fósforo próximo lá e abrir com cuidado. Eu tenho muito medo, então o que eu faço? Pego um papelzinho lá, sendo o papelzinho primeiro, coloque o papelzinho lá, mas o papelzinho para queimar a mão também, né? A pessoa usa o fósforo com fogo, aí queima, joga, fica com medo. Então vai lá, próximo lá, abre, não precisa abrir com tudo, abre devagar. São essas dicas que se pode evitar. E falando do forno, que é outro, como que nós mencionamos também, quando estiver usando o forno, não deixar a criança, porque a criança tem mania de colocar a mão em tudo. Imagine na portinha do forno lá. E tá pegando fogo aquela porta. Falando de forno também, a gente vai falar outra coisa. Por exemplo, a sua mangueira que você tem em casa lá, já viu? A sua mangueira? Olha, você vai passar por lado do forno e está encostada no forno. A mangueira não pode ficar encostada no forno. Por quê? Porque há uma alta temperatura e aquela mangueira ela é projetada para resistir um certo tipo de temperatura, não para ficar no forno, temperatura ambiente normal. É plástico. A gente podia falar aqui, Wesley, ter um programa só para falar sobre dicas de segurança do gás. E uma dica da mangueira é olhar a data de validade. Se a mangueira ela tem a data de validade, ela tem que ter o selo do Inmetro, a NBR que regula ela e o prazo de validade, que ela dura 5 anos. Além da mangueira, as pessoas olham muito a mangueira, mas esquece de olhar o regulador do registro também. Inclusive o Corpo de Bombeiros tem um evento que chama o projeto Chama Seguro. Esse projeto Chama Seguro ele é realizado juntamente com a empresa Liquigás, o Corpo de Bombeiros e a Fundação de Apoio do Corpo de Bombeiros. Inclusive em fevereiro nós estaremos realizando uma lá na região do Campo Grande. Opa, o Corpo de Bombeiros faz o seguinte: a gente visa a reduzir esses acidentes domésticos com gás, trocando para uma população mais carente a mangueira velha, a mangueira em mau uso, a mangueira vencida e o registro por um kit novo. E além de receber uma palestra nossa. Olha, eu acho que é importante isso, trocar a mangueira, porque a pessoa mora 20 anos na casa e ela continua com a mesma mangueira. A mesma mangueira. Porque a gente brincou aqui, ainda a pessoa fazia a manutenção no fogão, nos bicos e tudo mais,
Mas as pessoas não olham essa informação de validade. A mangueira é o seguinte, ela tem que ser transparente. Não adianta você pegar e comprar ela por metro. O certo é ter a medida correta, que é 1,20 m, tá? Ela tem que ter a tarja amarela, ela tem que ser transparente. Agora, se você for usar uma mangueira maior, aí você vai ter que usar um outro tipo de mangueira. Olha lá. O correto é o bujão de gás ficar do lado de fora da residência. Por quê? Porque se vazar, vai vazar do lado de fora. Eu faço aquela casinha e ele também tem que ficar afastado de ralos. Mesmo? Por quê? Porque todo mundo pensa que o gás sobe. Ele não sobe, ele desce. Eu estou falando do gás de cozinha, o GLP. Aquele de metano. Isso, né? de 13 quilos. Não esses GNV, porque o GNV sobe. Tá. Mas esse que acontece? E ele pode ficar. O GNV é o encanado, Isso, aquele que você isso. tem, né? em Exatamente. Alguns bairros e tal. Isso. Então o que acontece? Ele vai ficar impregnado nos ralos. Vai ficar impregnado em lugares confinados. O que as pessoas fazem hoje e pensam que é correto? Coloca o bujão debaixo da pia e fecha. Se há um vazamento lá, como que eu vou saber? Exatamente. Ah, mas eu sei porque. Você sabe por quê? O gás da Real, ele não tem cheiro. Sabia que o gás não tem cheiro? Eles Mas o que é isso? Eles colocam uma substância chamada mercapta que dá o cheiro. Por quê? Eu cheguei na minha residência, senti o cheiro de gás. O que eu vou fazer? Primeira coisa, meu amigo. Ó, dica importante. Você não vai ligar e nem desligar nada. A luz está acesa. Não desliga a luz está apagada. Não ligo. Senti o cheiro de gás. Abro a porta. Primeira coisa, vou na janela. Abro, deixo o ar ventilar. Vou lá no meu fogão. De repente, às vezes, é o meu fogão que ficou Meio aberto. meio aberto. Ou vai viajar. Opa, estou indo para a praia. Legal, vai. Mas vai tranquilo, sabe o que você faz? Antes de você ir embora, dá uma checada, vai lá no seu fogão lá, vai lá no bujão lá, só faz assim, ó, desliga. Você vai evitar dor de cabeça. Mas hoje nós estamos no dia a dia, né? Pessoa, bom, não vou falar isso aí, porque senão vai virar outra coisa. A pessoa está passando roupa lá, e tá lá, aquela tábua lá, o ferro tá quente lá, aí, o zap zap. Nossa, aí toca a campainha e o ferro lá. O ferro Eu lá. tô falando do ferro, mas e a panela e o feijão lá? Toma o zap zap e o feijão no fogo. Então são coisas que às vezes, por isso que eu falei para você, 100% não há. Lar, eu quero que você tente acertar o que é essa palavra lar. Olha aí. Tem um significado, L-A-R. Você que está nos acompanhando, sabe? Coloca aqui embaixo, acompanha pra gente. E você que está nos assistindo hoje, aqui no Bate-Papo de Terça, com o Luiz de Cara, que está aqui com a gente falando sobre dicas de segurança no lar para você manter a sua casa, as suas crianças em casa de uma maneira muito tranquila. Compartilha, não é, doutor Emanuel? Exatamente. Compartilha pra gente. Chama lá quem precisa ouvir. Exato. Cutuca lá quem precisa ouvir. Tem esposa falando, tá vendo lá? Você tá me ensinando o menino lá a mexer com fogo. Ó, quem mexe com fogo faz xixi na cama, hein? Tô brincando. Mas, ó, falando sobre o vazamento de gás. Sem fogo. Então, o que eu devo fazer? Eu abro as janelas, vou lá no bujão, vejo lá se há algum vazamento. Não tenho certeza que o local está seguro. E imediatamente o que eu devo fazer? Você pode acionar o telefone de emergência, que é o telefone dos bombeiros no Brasil inteiro, telefone 193. O que você vai falar? O que está acontecendo? Aonde é? Que às vezes as pessoas, na hora que vai acionar, por favor, está pegando fogo aqui, eu não sei o que é. Apavorado? Fala tudo, mas não fala o que está acontecendo pausadamente. Por que pausadamente? Porque dependendo do que está acontecendo, é a providência que nós vamos adotar. Então, o que está acontecendo, que nós estaremos, o atendente lá do que atende o telefone 193, eles estarão respondendo e orientando você de uma maneira. Então são coisas simples. Às vezes as pessoas não sabem o que é abrir uma janela, o problema é na mangueira. Então tira, troca, não vai pegar e vai, olha só, tá puxando outro assunto, vou trocar,
As pessoas pegam lá e vai bater a borboleta do regulador com o martelo. Não se bate. Para vocês terem uma ideia, aquele mecanismo, basta você pegar, você não precisa ficar apertando com tudo, não, até o Hulk lá, não. Deu o aperto, você pode voltar um pouquinho só que não vai vazar. A vedação são nos anéis. É um regulador onde tem a marca da NBR, é um regulador onde tem o selo do Inmetro, é um regulador na validade. É o botijão você comprar também numa revenda que é séria. Opa, exatamente. Não o Zé Pirata lá na esquina lá, porque o pessoal compra pelo preço, que não tem garantia nenhuma. Então, as revendedoras sérias que existem no mercado. Então, tudo isso são dicas de segurança. E se for com fogo? Vazamento de gás com fogo, o que eu devo fazer? Saio correndo, vou bater o guardanapo, lá vai pegar fogo lá. Primeira coisa, tente afastar qualquer tipo de outro objeto que venha aumentar o fogo. Opa, e importante. Por isso, por exemplo, pano de prato. Tem gente que coloca a mangueira lá, pega o botijão de gás, faz sainha no botijão de gás. Não pode a sainha. Não é sainha, é um adorno, bonito, né? Mas coloca até do lado do registro. Bonito, do registro. Senhora, desculpe aí. Outra coisa, ou paninho, ou aquele plástico, né? Sim, plástico, na mangueira. Coloco na mangueira lá um monte de pano enrolado. Olha aí. Então isso aí é importante. Não pode fazer outra coisa, botijão de gás, ele não deve ficar no chão. Eu vou lavar lá e a água lá vai corroendo ele. Então existe aquele suportezinho que tem aqui no mercado. Pode comprar tranquilamente. Então por isso que é certo o botijão de gás ficar do lado de fora. Mas tudo bem, não tem condição, vou colocar do lado, não atrás do botijão. E a mangueira nunca encostando no forno. Porque a mangueira foi projetada. Por exemplo, Wesley, uma coisa comum que acontece, eu sei que vai gerando muitas dúvidas, eu quero que você está aí, nós estamos ao vivo aqui, nesse bate-papo de terça, vai colocando as dúvidas, tanto na medida do possível a gente vai respondendo, esclarecendo, estamos aqui para passar essas dicas de segurança. Pô, eu vou lá trocar, eu comprei a mangueira nova, olha o erro que as pessoas fazem. Vou encaixar no regulador, não consigo, vou encaixar no fogão. O que a pessoa faz? Ela pega o isqueiro e queima a borracha. Queima, porque vai dilatar e ela vai colocar. Mas não, simples. Pega a água, deixa ela ferver um pouquinho, parou de borbulhar, espera um pouquinho, pega essa ponta da mangueira, coloca um pouquinho, dou um mergulhinho só. Vai dar uma dilataçãozinha, eu coloco, e o que eu faço? Vou colocar só a mangueira aí aqui? Não, existe a braçadeira. A braçadeira é segurança mais. Exatamente. Então eu tenho seguro. Tá com vazamento no botijão. Melhor maneira de você ver e detectar o vazamento. Não é você usando aquelas ferramentas para apertar, chave de fenda lá, batendo lá. Tem gente que pega o isqueiro e vai jogar. Tem o isqueiro lá e vê se tem com fogo. Meu Deus do céu. Então o que é? É a famosa esponjinha, põe um detergente lá e coloca lá. Ah, não deu certo no botijão lá, eu vou lá, tranquilo. Vou colocar lá, volto, não é de apertar, às vezes é no botijão. E outra coisa, pessoal, comprou o botijão deu problema, liga para a revenda vai, eles não vão deixar vocês de maneira nenhuma sem suporte. Por isso é importante não comprar em qualquer lugar. Exatamente. Não comprar por causa do preço. Ah, aqui está mais barato, a metade do preço da outra revenda. Desconfie. Uma empresa hoje, outro peso do botijão de gás. Você pode estar levando um botijão com peso menor. Uma outra coisa também que eu costumo sempre mencionar. Sua panela já ficou preta, fundo? Olha, nunca reparei. Algumas pessoas eu acho que estão assistindo sim. Sabe por quê? Acaba o gás e a pessoa vira o botijão de lado. As pessoas viram de lado, deitam ele e falam, para pegar o restinho. Sabe o que está acontecendo? Você está fazendo a mistura ficar de uma maneira pobre. É por isso que o fundo da panela fica preto. Olha aí. E pode acontecer um acidente. Então o bujão de gás, sempre utilizar ele não é para deitar. Em pé.
Bacana. Do lado de fora, nunca confinado, nunca próximo de pia e ralo, tá? Mais ou menos um metro e meio. E quando o botijão de gás pega fogo? O botijão de gás não pega fogo e não explode. Muita gente fala que o botijão explode. O botijão não explode. Porque as pessoas têm medo, eu imagino que as pessoas têm medo disso. Quando me falaram esse final de semana, quero mandar um abraço pro Renato. O Renato está nos assistindo, ele falou, o fogo ele é alto quando está aqui, ele está um pouco mais alto, é só você colocar o dedo e fechar. Sim, não é fechar, você vai estar fazendo o quê? O que acontece? Quando ele entra em contato com a superfície, ele aumenta 270 vezes mais. Da forma líquida ele se transforma na forma gasosa. Porém que quando ele sai, ele ainda sai um pouco na forma líquida. Como que eu cesso o gás? Automaticamente fechando. Só isso. Então se eu fechar, por exemplo, pegou fogo na minha panela lá, pegou fogo na mangueira, o que eu tenho que fazer? Tentar lá e fechar. Porque o que acontece? No botijão de gás, há uma válvula de segurança. Se ele aquecer, essa válvula de segurança, que quando é aquecida em torno de 70 graus Celsius, ela derrete. Serve para quê? Para esvaziar rapidamente o gás. Porque é interessante que enquanto tem o gás, vai pegar fogo. Cortei, eu corto aquele sistema do triângulo do fogo. Eu tenho calor, eu tenho oxigênio, eu tenho combustível. Só que se eu cortar o combustível, eu tenho calor, oxigênio, mas não tenho o que está queimando, o que está então, o botijão de gás comprado em locais seguros é extremamente seguro também. Sim, há um selo do NBR. Não vai explodir. Há várias hoje fiscalizações, né? Hoje em dia, para um comerciante ter uma revenda, tem várias certificações, né? Então é importante você comprar de uma revenda autorizada. Então, se a pessoa se vê numa situação dessa, não pode entrar em pânico. Não, simplesmente é fogo no bujão. Pegou fogo no bujão, tento lá. Não estou conseguindo colocar a mão lá. Mas está lá o registro pininho. O que eu posso fazer? Eu posso pegar um cabo de vassoura para tentar fechar lá. Bacana. Não precisa bater em nada. Não. Dicas importantes para o seu dia a dia. Quero mandar um abraço para o Thiago, da Nico, que está nos assistindo. Obrigado, Thiago. Beijo para você. A Esther Nunes, Esther, beijo para você que está nos assistindo aqui também. Aí a Carol pergunta assim, que ela foge um pouquinho, ela vai para a água. Em casos de afogamentos, que o pessoal está em casa também e tem piscina, que já veio e tem mais perguntas aqui. Vamos falar de água. O afogamento pode acontecer numa criança no banheiro. Opa! Voltamos àquele assunto que você falou. Banheiro é seguro? Porta está aberta. Nenenzinho está engateando e ele vai lá, de repente, coloca a cabeça no vaso. Pode se afogar. Mãe acabou de dar banho na criança. Vai lá fazer a janta, a criança está na sala brincando. Porta do banheiro aberta e a banheira lá. A criança pode voltar para a banheira. Olha só. Aí eu tenho uma piscininha em casa, não está usando, esvazia, não deixa. Então essa parte do afogamento, existem os dois tipos de afogamento, né? O afogamento em piscina e o afogamento quando a pessoa ingere, né, o corpo, a água, né? Isso. Então, agora, qual é o recado para você? Pô, férias, vão para a piscina? Vão, mas atenção, vou para a chácara, tá batendo papo, tá esquecendo do mundo. A criança está sozinha lá, então, não, vou deixar com outra criança. Não vai deixar com outra criança. A outra criança vai se distrair, vai brincar. Exatamente. Então não é o pai e a mãe lá, belo e folgado lá, tomando sua cervejinha lá, esquecendo lá, e a criança sozinha. Mas a piscina é rasinha. Não tem problema. Fica cola do lado lá, né? O que eu tenho que fazer em caso de afogamento? Primeira coisa, a gente tem que trabalhar com a prevenção. Porque a partir do momento que eu trabalho com a prevenção, eu evito a desgraça, eu evito o afogamento. Agora, no caso de afogamento, na piscina, o pessoal está lá na piscina. Se eu sei nadar, tudo bem, eu vou tentar chegar até a pessoa, mas se eu não sei nadar, eu vou me tornar uma outra vítima. Então o que eu tenho que fazer? Tentar jogar alguma boia, jogar algum objeto, entendeu? Agora eu não sei qual é a pergunta específica, né? Se é na área de primeiro socorro. Vamos só esclarecer essa questão que ele falou, por que se torna uma vítima quando a pessoa está afogando?
A pessoa está desesperada. Se você não sabe lidar com ela, ela não vai ter calma, vai segurar em você, você vai afundar junto. Sim, a pessoa Não é? em pânico, em desespero, ela Desespero, vai. Então, a a tendência- primeira coisa é manter a calma. É aquilo que eu mencionei. Hoje, o que acontece? Desmaia uma pessoa hoje no centro da cidade. Olha Vai aí. ter os curiosos, vai ter os palpiteiros, Lá vai. vai ter aqueles que querem fazer alguma coisa, e quando aqueles que querem fazer alguma coisa, o outro começa a dar palpite. Então a gente tem que saber o que fazer e como fazer. E o que você falou é uma coisa muito importante. Deveria ser, em casa a gente deveria ensinar para os nossos filhos, aprender também. E na escola também deveria ter, Sim, né? sim. Primeiros socorros, Primeiros como socorros. Sim, deve ser sim. logo de casa, como o cara falou logo no começo. Logo no Se começo. você tem esse treinamento de primeiros socorros logo para as crianças, para que elas possam saber como ter atitude, o que fazer, e é também para as pessoas, eu acho que isso deveria ser um curso obrigatório nas escolas, né, para que pudesse a pessoa ter habilidade de como fazer, primeiros socorros, como fazer e como cuidar das crianças também. Não só criança, mas como adulto e como cuidar, né? Aí quando a gente fala, teve um afogamento lá, aquele afogamento, ela tem que ter conhecimento de primeiros socorros para Sim. poder o cuidado. Se não tem, liga para o 93, Corpo de Bombeiros, 192 o telefone, que é o SAMU também. Eles estão assim, aptos, preparados para dar as informações através do telefone mesmo, orientar uma coisa- o que fazer, o que não é fazer. Por exemplo, uma coisa muito simples, o engasgamento, O engasgamento. principalmente de bebê. O que eu faço? Eu saio gritando, eu saio correndo, eu dou água, não posso dar água. Exatamente. Então lá, Bate nas costas, dicas, não, né? não, Bate eu nas- viro de ponta cabeça. Isso. Não, a gente ouve essas são, coisas. são coisas que fogem às vezes da nossa, Existe uma do nosso manobra, né? conhecimento, Se né? faz, Mas né? a gente tem que fazer tranquilamente, né? Exato. Como mencionou, tudo questão de eu tentar manter a calma e pensar o que eu vou fazer. Aquele 2 segundos. E não Opa. pensar duas vezes O que eu pedir vou ajuda, fazer? né? E não pensar duas O vezes que na hora de eu pedir vou ajuda. fazer? Exatamente. E uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente tem notado, Wesley, é o seguinte: quando você liga, por exemplo, para o 193, desde o momento que você é atendido, geralmente você é atendido por uma pessoa que tem uma quantidade de informação útil que pode ajudar. A gente vê muitas pessoas, às vezes até em matéria de televisão, que ligaram para os bombeiros e conseguiram salvar a vida de alguém. Quem é que atende a gente quando a gente liga? Quem São é os o próprios atendente? bombeiros, são os próprios bombeiros que estão Então lá. são pessoas capacitadas Sim, para sim, me estão orientar. lá. Sim, os bombeiros. Não é tipo um telemarketing Não, eles estão que vai estão falar, lá, tem aguarde, o- pode tem o transferir tem os para o setor dos afogados. Não, é que às vezes as pessoas não sabem, às vezes esquecem, né? No momento do pânico, tudo isso. Mas o mais importante é você trabalhar com uma prevenção. O que é prevenção? É você entender que eu posso tornar a minha vida e das outras pessoas seguras. Sim. Vou acender a churrasqueira lá, eu não vou deixar o álcool sobrando no lugar onde tem criança. Eu vou acender a churrasqueira, o que eu vou fazer? Eu acendi lá e vou jogar o álcool. De maneira nenhuma, jogo o álcool, me afasto, vou lá e vou acender tudo Você direitinho. está falando isso. Qual a forma mais segura de acender uma churrasqueira? Asseguro de Porque- primeiro manter, não deixar ela próximo do muro. Aquele álcool que tinha antigamente, 90 e tantos por cento e tal, aquele né, o Sim. álcool que explode. Sim. Hoje acho que não encontra ele, Hoje né? a gente acha já aqueles que já vem junto com carvão, aqueles que já são acendedores próprios. Porque as pessoas acham que não tem muita paciência de usar. Não, vai aquilo. jogar Porque ele joga aquele usar álcool, gasolina, vai jogar um outro tipo. Isso. Primeiro você vai jogar gasolina, a hora que você colocar sua carne lá, você vai comer linguiça com cheiro de gasolina. Então é muito importante. Tá certo. Mas vamos aqui, ó. Tem a doutora Estela perguntou assim, ó, em Vamos. caso de queda em altura, sabemos que não podemos mexer, mas a criança quer se mexer, devemos imobilizá-la? Depende de qual foi o tamanho da queda, como que ela caiu e do jeito. Porque cada situação é uma situação. Mas o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é chegar próxima, o chão, deitada, o chão, o lugar, o próprio chão, já se torna como se fosse uma prancha imobilizadora. Olha. O melhor lugar para deixar é no chão, tá? A não ser que ela bata a cabeça e ela começa a vomitar, aí você vai ter que usar um outro tipo de procedimento.
mas ela está no chão, se mexer, primeiro pergunta o que está acontecendo com ela, se está doendo, tenta lá, ver, de repente se bateu aí, existe o trauma da coluna racomedular, várias outras opções, por exemplo, está tranquilo, a criança não está sentindo dor em lugar nenhum, tranquilo. Agora o que eu não posso fazer é já pegar e transportar de uma maneira, catar, jogar igual um saco de batata dentro do carro e socorrer, entendeu? Então, cada caso é um caso, mas por exemplo, caiu de uma altura, vamos por exemplo, de 1,5 metro, 2 metros, De um muro. já é uma altura suficiente que pode gerar uma inconsciência na pessoa. E toda pessoa que ela não está consciente, já se torna uma coisa que complica. Tá. Então, muito cuidado na hora. Muito cuidado. Chegar lá, se a pessoa estiver inconsciente, eu posso fazer o quê? Posso chegar, dar um toquezinho para ver se responde ou não. Eu colocar o ouvido próximo do nariz aqui e ver se o abdômen dela, ver se ela está respirando. Dicas importantes, tá vendo para você? E imediatamente eu ligar para o telefone de emergência, que são os telefones que é 192 ou 193, ou pedir para alguém e eu ficar lá. Agora não tenta ser o MacGyver, aquele faz sozinho, Uma outra coisa que acontece, a maioria dos atropelamentos, às vezes em acidentes, atropelamento em acidentes. Por quê? Aconteceu um acidente, pode gerar um outro acidente, porque as pessoas param na hora, curioso para ver o que está acontecendo. E outra coisa, vai parar o carro numa distância que não tem nada a ver com o acidente lá. O carro fica exposto, a pessoa vai querer. Então, muito importante. O importante nosso é que você viu que às vezes o assunto vai para cá, vai para lá, vai para lá. Mas vamos para a cozinha, vamos para a cozinha ainda. Vamos para a cozinha. Porque na cozinha, a Esther coloca assim, né? Em caso de panela de pressão, quem já tinha. Vamos lá, panela de pressão. Como proceder, né? Bom, panela de pressão ela tem que ter uma boa manutenção. Como que eu tenho que fazer? Sempre limpar os bicos. Que é exatamente aquela válvula isso, deixa ser importante. Sempre limpo. Outra coisa, borracha. O que a gente limpa? Comprar uma borracha, existe no mercado uma agulhinha. Que a gente... Isso, que vai limpar lá aquele furinho. Isso. Então com palito de dente. Não, que palito de arame, clipe. Não, clipe, pessoal, não, nada de MacGyver. Nada de MacGyver. MacGyver só dá certo nos filmes. Né? Para os mais novos, MacGyver, procura aí na internet, porque vocês vão saber o que é MacGyver. Não vai saber o que é MacGyver. Vamos contar. Porque o cara fazia milagre com clipe. Vamos lá, a borracha também. A borracha é muito importante, comprar uma borracha boa. Olha. Uma borracha de marca, não aquela genérica. Aquela não falei nada, né? Então compra uma coisa não segura. E outra coisa, a panela é para determinada, toda panela existe um manual de segurança. Sabia que há um manual de segurança quando se compra uma panela de pressão? Eu até imagino, mas culturalmente a relação do brasileiro com o manual é o seguinte: depois que deu tudo errado, você vai no manual. Você tenta tudo, depois que deu tudo errado, você vai no manual. Então lá, deu problema com a panela, o que eu tenho que fazer, pessoal? Simplesmente não jogar mais lenha na fogueira. Então eu vou lá, não consigo no botão lá, vou lá no gás e desligo. Desligou, o que vai acontecer? Vai diminuir o calor. Mas vai ficar ainda? Mas já vai estar abaixando. Nunca vou pegar e tirar ela e jogar direto na torneira. Não. Isso eu não posso fazer. Que é o que eu acho que quase todo mundo faz. Né? Eu acho que é até meio instintivo. A pessoa pega e joga, né? E abre. Nem abrir porque porque não vai, né? Exatamente. Se tiver quente ainda, aquilo lá pode voar e dar uma queimadura séria. O Wesley está com as perguntas. Estamos na cozinha ainda, pessoal. Calma. Explosão de panela. Você já falou daqui, escada, tapete em escada. Olha aí. Tapete em escada é uma armadilha, principalmente para os nossos jovens da primeira idade aí. Não, eu não sou muito da primeira idade, estou quase lá, mas é o seguinte. Eu estou falando assim, aqueles que mais experientes do que a gente. E às vezes... Eu tive um problema de osteonecrose. O que é osteonecrose? É a morte do osso. Por causa disso que o cara falou.
uma batida que eu dei numa escada, um escorregão que eu levei numa escada, me custou 2 anos afastado, me custou 2 anos. Escada muito lisa. Uhum. A pessoa passa o pano lá e esquece de avisar. Ou então Aí encera, a pessoa vai lá e encera. Outra coisa, certo na escada até que pelo menos de um lado corrimão. Isso na residência. Corrimão. E sem corrimão passar, ajuda. sem passar luz tramóvel no Isso, corrimão. o corrimão. E não deixar tapete. Porque o que acontece? O tapete ele é uma plataforma para escorregar. Exato. E às vezes também o tapete dobrado também pode alguém tropeçar. E criança, também, a gente falou pessoal da minha verdade, mas a criança ela vem correndo, às vezes ela vai descer correndo essa escada, Sim. é fratura. O né? certo é não ensinar. Eu tenho o Gabriel lá e eu ensino, eu moro no 3º andar, não desço pelo elevador, desço pela escada. E o que eu ensino meu filho? A descer a escada devagar, segurando no corrimão. Que todo mundo deveria fazer. Então é questão de hoje, de educação. a segurança no lar é educação. Educação. Né? Tem mais pergunta aí, Wesley? Tem. Eu estou aproveitando aqui, você que está nos assistindo, para a gente poder compartilhar e levar essas informações que nós estamos discutindo aqui hoje para o máximo de pessoas possíveis. Por quê? Se a gente consegue levar para o máximo de pessoas possíveis, a gente consegue chamar os amigos para a gente também, para eles poderem ter segurança em casa. Isso para nós é importante, né? Então nós falamos sobre a cozinha, né? Então a questão da faca ficar. Você falou da faca. Para cima. Então sempre é guardar e outra. Não é guardar, né, visível, é guardar na gaveta. Sempre na gaveta, não logo na primeira embaixo. Porque a criança pequenininha lá vai, pode Você lá. quer ver uma coisa que no hospital a gente vê muito, assim, envenenamento. Porque hoje em dia tudo é muito colorido. Então a criança vê aquele desinfetante, não sei o que lá, que tem cheirinho de morango, que tem não sei o que lá. Posso te dar uma dica de segurança? Vamos lá. É só você colocar o estoque na sua casa organizado. Material perigoso de limpeza naquele armarinho lá em cima, onde no alto, fora do alcança. Nunca trocar. Pegou aquela cândida, sobrou a garrafinha lá do refrigerante, eu vou colocar lá. Então hoje, aquilo que você falou, hoje para ter uma ideia, acontece esses casos de intoxicação e envenenamento. Por quê? Porque às vezes deixa onde? No banheiro tudo bem, parece que o banheiro é seguro, mas deixa lá o desinfetante aonde? No chão! À vista! E às vezes compra o desinfetante naquele vidro lá de garrafa de refrigerante. Que parece refrigerante. Criança pequenininha, eu tô falando a criança. Exato. Engatinhando, ó, criança pequena, né? Então, Sim. o que acontece? Nunca misturar, Wesley, Evandro, misturar produtos de limpeza com comida, com alimentício. Entendeu? Então, estoque organizado, material de limpeza num canto, se possível em cima, como também medicamento. Porque a maioria dos medicamentos hoje, criança vai pensar que é bala. Então vai pegar eu tomei eu tenho criança em casa, pequena, eu estou falando criança pequena, eu estou falando criança que não tem um discernimento que nós adultos temos. Exato. Deixou lá a cartelinha dos comprimidos lá, e há comprimidos hoje que parecem aqueles gel de balinha. E ela vê os pais tomando aquilo lá, Isso. então ela faz a ligação, eu também posso, né? Sim. Meu pai todo dia toma isso, minha mãe todo dia toma aquilo lá, tá aqui em cima da Eu mesa, moro vou brincar em com aquilo. apartamento. Sabe qual foi a primeira providência que eu fiz, Wesley, quando Lá. eu mudei? Eu coloquei as grades nas janelas. Opa, importantíssimo, hein? Por quê? Porque depois a criança pode querer se transformar num Superman, assistir o filme do Homem-Aranha e querer, né, subir seu beliche, colocar a capa e querer fazer por quê? Eu até tenho um amigo meu brincando, não sei se depois ele vai assistir isso aí, ele falou que o filho dele estava assistindo muito o Super-Homem. Olha. E aí ele chegou no outro dia para trabalhar, ele até brincou, falou, o que foi? Ele falou, não tem jeito. Bateu a testa, ele tá com galo, o que foi? Pulou de cima do beliche, pum! Com a toalha falando que era o Super-Homem. Então eles estão em casa, pessoal, e a gente descuida um pouco,
É um minuto. O melhor método é a prevenção. Então, o que a grade faz hoje? Não que você, é uma jaula, não, é uma segurança. Ou aquela rede de proteção. Isso que eu ia está pequena. aquela telinha funciona. Sim, sim. É certo dela bem colocada e ela certificada assim, né? Detalhe, certificada, você viu? Que ela vem aguentar o peso de uma criança. Entendeu? E outra, hoje, a hora que eu entrei aqui, você sabe que eu sou bem detalhista, e vou em qualquer lugar, primeiro eu quero saber o que eu dou. Eu ouvi aqui, principalmente o guarda-corpo aí de vocês, eu vi que tem um fio no meio aqui. Sim. Por quê? Porque se ele fosse muito aberto, uma criança poderia vazar para lá e cair. Bacana. Então, uma distância, tudo isso. Então, são coisas mínimas que a gente detecta, às vezes, na nossa casa, na nossa residência, no nosso lar, porque nós falamos dos remédios, os brinquedos pequenos também, né? Criança, estou falando da criança, estou falando de 1 ano até 3 anos de idade. As pessoas dão aqueles carrinhos pequenininhos. Então, antes de comprar alguma coisa, dá uma olhada, lá tem a recomendação. Porque uma rodinha de um carrinho, a criança pode achar que é uma balinha, para na laringe, e engasgar. do septo nasal. Exatamente. Vocês viram o que ele falou, que é importante? Prestar atenção na discriminação que está lá para a idade do brinquedo. Sim, está lá escrito lá, ó, recomendado para tal idade. Tem lá o selo lá. Exatamente. Porque para uma criança maior, você tem... em caso de envenenamento, esqueci de intoxicação ou envenenamento, você pode fazer um teste na tua casa. Vai lá no seu produto químico aí que você tem aí, o seu alvejante, o seu desinfetante, você vai achar no rótulo um telefone de 0800 quando acontece qualquer tipo de emergência. Você liga para aquele telefone, há pessoas especializadas que vão falar o procedimento que você deve fazer. Posso dar água ou não? Sim, porque... Vou dar leite ou não? Então... Muita gente erroneamente fala leite. Sim. Às vezes o leite reagindo com determinada substância, ele potencializa. Por isso que eu tenho que primeira coisa, tentar saber o que aconteceu. O que foi ingerido. Substância exatamente, né? Mais pergunta aí, Wesley? Tem mais perguntas. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Vamos lá. Pessoal, a gente tá falando de férias e tal. Picada de inseto, de cobra, esse tipo de coisa. Os acidentes com animais peçonhentos, né? Isso. Por que hoje acontece isso? Vamos falar uma coisa. Isso aí, não quero entrar muito nesse assunto, mas o que acontece? Hoje, por causa do desmatamento, hoje, por causa do cidadão não tem consciência, ele está lá na rodovia, ele dá aquela última tragada no cigarro, ele vai lá e joga o cigarro pela janela. O vento leva aquela bituca, gera um incêndio lá. O que acontece? O habitat do animal, do animal peçonhento, é no mato. Só fazer um parênteses. Eu vi essa semana, isso que o de cara está falando é uma verdade. Está voltando para cidades, coisas que não existiam, o barbeiro que dá o mal de Chagas. Por quê? Como nós destruímos a casa do barbeiro lá no meio do mato, da casa do caboclo e tal, eles estão vindo para os grandes centros. E as pessoas estão muito preocupadas de isso virar uma infestação. Só fazer um parênteses disso, porque o barbeiro, muitas pessoas que têm problemas cardiológicos, tiveram no passado, que moravam em casa de pau a pique e tal, recebiam a picada do barbeiro, infectado, né? Porque quando ele pica, ele deixa as fezes e aí coça. Então você se infectava e isso pegava faringe, laringe e principalmente o coração, né? E aí dá um problema de Chagas. Mas falando dos animais peçonhentos. Criança brincar em lugar de mato descalça, criança brincar já não é lugar para brincar. Por isso que existem os parques, existem os centros de diversão. Então, eu acho que o pai, a mãe, ele tem que ter essa conscientização e essa responsabilidade de não deixar estar brincando lá nos entulhos lá. Entulho pode ter um escorpião, pode ter uma aranha armadeira, uma aranha marrom, que é terrível, a mordida, há uma necrose no tecido. Depois no tecido, né? Então o que eu devo fazer? É evitar. E se eu for andar para esses lugares, eu vou usar calçado e calça comprida. Principalmente o lugar, se eu sei que o lugar foi desmatado lá, então o bicho sai do lugar lá. Caso de picada de escorpião, picada de aranha, então esses cuidados eu tenho que ter. Mas a área de primeiros socorros não tem muito o que se fazer, principalmente nessa área, a criança levou uma picada, é imediatamente pronto-socorro. Se eu não souber o
o modo, Gelo no local. Tá. Gelo no local. Opa, dica importante. Gelo no local. Você tá indo. E é importante eu levar. Nada de fazer torniquete, nada de Cortar. querer cortar para puxar o sangue, Porque a gente às nada. vezes faz piada, o cara foi mordido pela Não, cobra. não. O que você vê em filme? Não, Esse isso aí, filme é uma isso é coisa. Indiana Jones e MacGyver. Magalho, exatamente. Não, Crocodilo Dundee. Crocodilo Dundee. Uma dica importante também nesses casos de animais peçonhentos é, se você matou o escorpião e tal, leve Exatamente. para o hospital. Exatamente, né? Ou Hoje- se foi uma cobra, leve para limpar o soro do filho. Falando de queimadura, né? Eu lembrei isso aqui. Campinas já tem aí um hospital que é especializado em Nós temos, queimadura. acho, 6 leitos, né, que foi Isso, inaugurado. exatamente. Para E queimar. também a Unicamp, né? Essa parte Que é de sensacional, toxicologia, é. animais peçonhentos, a Unicamp, entendeu? Temos também o famoso Instituto Butantan. Em Limeira, acho que também inaugurou um hospital para queimar. Não, já tinha. Limeira e tal. Então é importante a gente acionar o socorro, saber o que fazer. Mais alguma pergunta, Wesley? Opa, Aqui, vamos assim, tá chegando o final do ano agora, muitas festas. Vamos lá, e uma outra coisa também, o pai compra bombinha. E dá Tá pra essa criança. tá chegando aqui, ó. William, Olha lá, bombinha. Bombinha. Chegando o fim de ano, Rojão. festas, e muitos gostam de brincar. Tá aqui, ó, com fogos, e isto é causador de vários acidentes. Sim. Quais são as dicas que a gente tem? Dicas de segurança. Primeiro, em Campinas existe uma lei que proíbe a vendar. Em Campinas há uma lei Só a venda. a vendar, tá? A venda. Agora, vamos falar sobre soltar. Em ambiente fechado de maneira nenhuma. Nem no quarto, Nem na bombinha, sala. nem nada. Tá. Lugar aberto. Se possível, comprar aquela vara. Como se fosse aquele Porque vai soltar um rojão. pau de selfie. Uhum. Mas aquela vara, longe. E não pro lado. Pro lado, eu estou apontando para um lugar. Para cima. Onde eu vou ver que ele vai, não vai ter aquela queda, cair para o outro lado. Se, por exemplo, ele falhar. Outra coisa, falhou. Jamais eu chego perto para ver o que vai acontecer. Assim, Espera uns 5, 10 minutos. Espera uns 10 minutos. Ele que faz assim. Quero ficar tranquilo. Vou lá, pego água e molho. Molhou e já não tem perigo nenhum. Acabou. Tá? Então, a maioria dos acidentes acontece por isso. A pessoa perde parte do dedo. Fica surdo. A pessoa vai soltar lá e aponta para as outras pessoas. Então, eu, na minha opinião, não sou muito quadrado, não sou muito redondo, mas não é a beleza do fogos, é a beleza de eu estar muito bem com a minha família e eu viver o resto da vida sem acidente nenhum, porque já pensou me martirizar porque eu comprei aquele rojão e aquele rojão de repente machucou alguém, deixou alguém surdo. Eu vou falar porque eu fiz isso muito na minha vida. Eu vou falar. Não vou nem falar que eu pulava de guarda-chuva, mas tentando segurar, achando que ia voar, e nem desenho. Mas tudo bem. Comprava bombinha e a molecada faz isso até hoje. Com a lata? Bota a lata lá, faz aí, Ah, acende e sai correndo. Quem e não- pra volta, quem não Não, e outra coisa, você usava, agora tem outras pessoas que eu sei, que já vi na época, pegava lá o aerosol lá, o aerosol lá, e jogava na fogueira. Então É perigoso, né? Então, Tem que tomar cuidado. a gente tem que entender aquela coisa, brincadeira que pode causar queimadura. Brincadeira com objeto cortante é complicado. É clássico. Muito complicado. Balão. Criança, o balão ele é crime hoje, né? Mesmo Crime aquele ambiental. balãozinho. Crime, não é certo a gente ficar balãozinho. Então é crime também. Ah, o balãozinho não sei. Só se for o máximo um balão galinha, né? Balão galinha que a gente faz no Balão jornal. bonito no chão. Outro dia eu vou contar pra você. Porque imagina um balão caindo numa creche. Pela Imagina um balão caindo num hospital. numa casa de família. Imagina um balão caindo num posto de combustível. Esses dias atrás eu fui brincar. Há um tempo atrás estava eu, meu irmão, ele, a Carol, e nós lá brincando. Vamos fazer um balão galinha. É. O balão galinha que você acende as 4 pontas, ele levanta e ele desfarela.
Você pega o jornal, E nada, eu queimava 2, 3 balões ali, nada de negócio dele. Aí a Carol chegou lá, vou ensinar vocês como ele faz o balão galinha. Isso aí, Botou cara. fogo, o negócio sumiu, cara. O problema é o seguinte, é expertise você. da coisa, Carol. O problema do balão, o que é? Ele levar essa temperatura e essa temperatura cair para um lado errado. Então É complicado. Mas isso que você falou é uma coisa muito séria, porque tudo que, o Evandro, tudo que vai gerar qualquer tipo de acidente é alguma coisa muito importante, que às vezes a gente esquece, ou que você pai, quem sabe um dia teu filho cobrou. Você entrar dentro do carro e colocar o cinto de segurança. Opa, Mas você colocar e eles ficarem sem. não adianta. Isso é Criança, no banco de trás. A cadeirinha é importantíssima para a criança pequena. Então, a cadeirinha, a certificação da cadeirinha. ótimo. Então, tudo isso mesmo o é animal, uma férias. levar o animal de forma adequada no carro. Porque Sim. todo mundo vai passear com o cachorrinho na frente, Sim. tomando ar, né, e tal. Eu acho um absurdo, porque é perigoso pro animal, é perigoso para a pessoa. E existe a forma correta de transportar o animal, né? Hoje em dia é com a casinha, né? Com o transportador e com o cinto, né? Acoplado no cinto, né? Bom, mas falando então sobre essas férias, você deve estar falando assim, poxa, tanta coisa, né? Mas nós somos bastante otimistas. Nós queremos que você tenha aí um final de férias tranquilo, sem qualquer tipo de acidente. Por exemplo, vou para a praia. É uma coisa comum. E aí eu estou lá, criança nunca viu a água, vai querer ir lá, vai. Um dos métodos hoje que existe é você estar sempre perto, próximo, onde tem um guarda-vida lá. Olha aí, que legal. Tem lá aquelas placas lá, buraco. Não vou lá próximo lá. Que hoje as praias, pelo menos em São Paulo, eu vejo isso, elas têm identificação. Sim. De onde Sim. um dia que está impróprio, está impróprio, não vai. Sim, Né? Está sim. impróprio. O Ou local buraco. onde tem as corredeiras, as correntezas, né? Há um lema sempre que a gente fala, né? Nós bombeiros, né? Água do umbigo, sinal de perigo. Porque a partir do momento que a água começa a subir aqui, você já já está começando a perder um pouco de mobilidade, tudo, e acaba esquecendo. Uma outra coisa também, né? Importantíssimo, não simplesmente só estar falando das crianças, mas principalmente os pais, né? Não abusar muito nas festas com álcool. Isso é uma coisa grave. Então, hoje em dia, a maioria dos acidentes acontece. O Claudinei Cavalcante. Ô Ney, beijo pra você, abraço, valeu, Ney. Olha, ele tá aqui. Até que idade as crianças têm que usar a cadeirinha? Então, eu pergunta. preciso olhar no Código Nacional do Trânsito, mas eu acho que até 8 ou 9 anos, eu não sei direito. Que elas vão Mas mudando, isso, né? As Isso, cadeirinhas exatamente. pra cada Classe idade. 1, classe 2 e classe 3. Não é o Entendeu? Mas se a criança já tem um tamanho já para encostar no banco, ela já pode ir no cinto. no cinto de segurança atrás. Tá, porque Mas aí- é bom dar uma olhada na última legislação. Eu não sei, mas eu posso depois procurar e entender. Tem mais perguntas aí? Tem. Meu Deus. A gente falou da praia, aí o Luiz Carlos Codivelli. Luiz Carlos, valeu, Luiz. Obrigado, Obrigado Luiz. pela audiência. Ó, água viva nas praias. Água viva. Uso de vinagre? Não. Olha, Opa! Aí vou fazer uma outra pergunta que o pessoal fala: joga Coca-Cola? Não, meu Deus. É. É outra coisa. Olha aqui. joga urina. Não. A criança acabou de ralar na bicicleta. Caiu lá. Ralou de skate. Outra coisa. Patins de skate. Ô, pai, mãe. Capacetinho. Cotoveleira. Joelheira. Equipamento para o seu filho protegido. Mas é o que você falou, né? Na água viva, lá vinagre, todas essas coisas. A criança acaba de cortar o dedo. Joga álcool. Não, eu já vi. Põe o dedo no açúcar. O açúcar vai Nossa estancar. Senhora. Ó, porque os antigos passavam muita arnica, né? Preparava a Pra tudo, arnica, né? porque com álcool e tal, joga em cima. lava. Ah, O que você vai precisar fazer? Simplesmente lavar o ferimento. Não vai esfregar. Porque tá a pele lá, você vai esfregar, vai doer. Então lava. Pega uma gase limpa e ó, faz uma compressãozinha aqui.
Vai o estancar. sangue vai estancar. Se não estancar, você não tira e põe o outro, você vai colocando um. É isso aí. Vai Qual é a normalmente, pergunta? Mais pergunta Então aí. vamos lá, aí a Esther então, ela coloca assim, né? Qual a idade que já pode andar no banco do passageiro? Não é idade, é Olha, tamanho, É né? o tamanho, a gente precisa ver aí direto Tamanho. no código de trânsito aí que houve algumas recentes Mudanças. alterações. Aí o exatamente. Luiz Carlos Colibelli colocou que as cadeiras vão até 25 quilos. Isso. Então vai depender Então, muito depende da classificação, do tamanho. Né? Exatamente, Aí o William ele coloca aqui, ó, estou saindo para viajar, estou presenciando um acidente com vítima. O que devo O fazer? que eu devo fazer? Primeira coisa, passa o acidente, Paro e Passa, ajudo? não. Ou para lá para frente do acidente, passa por ele? passa por ele, não para antes, passa o acidente e o que você vai fazer? Você vai ligar os telefones de emergência, só que se você presenciar o acidente, você viu que tem acidente, não vai pegar, o carro está parado lá, não, é o acidente, tá. Então hoje existe o 0800 das concessionárias, Das rodovias. e o telefone 190 que é da polícia militar. Militar que consegue. Nunca vou lá, primeira coisa, se a pessoa tiver com sangue, você vai lá sem nada lá e outra coisa, o que você pode ajudar, passa o acidente, não vai parar na pista, para no estacionamento, coloque o seu pisca-alerta, parou no estacionamento, pisca-alerta a mais ou menos 50 ou 100 metros para frente, Detalhe importante. isso aí, e Comunica. vai comunicar às autoridades, Maravilha. entendeu? Voltando pro lar. Lar, vamos lá. Vamos voltar pro lar, porque eu acho que é importante nessas férias que as crianças estão aí, para a gente poder ver. Qual outra? Porque a gente falou do banheiro, a gente falou da cozinha, você falou das facas, da posição das facas lá que precisam, enfim. Qual outra área que você vê que é grave que a gente pode correr? Por exemplo, um quarto cheio de bagunça. Olha Opa! aí. O cachorro sai correndo para casa, tem um monte de brinquedo jogado. Por exemplo, brinquedos espalhados numa escada. Olha lá. Ou olha pode lá. alguém escorregar É também. perigoso Mas pra todo. o importante é essa organização, não é? É não eu colocar nada em cima de guarda-roupa, né? É simplesmente colocar objetos pesados. A maioria das pessoas o que fazem? Eu já vi isso acontecer. Pegar aquelas malas as mais pesadas e colocar lá em cima lá do guarda-roupa lá, né? Geralmente todo mundo é. Então é importante. Você falou uma outra coisa também. Férias. Eu quero jogar videogame, beleza. Joga videogame até de repente. Mas agora eu quero assistir o DVD. Assiste o DVD. E aí o que acontece? Eles ligam todos numa tomada só. Opa! E olha aí que você tá- compra um Benjamin não certificado, Daquele. aquele Benjamin sobreaquece, e aí pode gerar um curto-circuito. Então, Maravilha. não sobrecarregando principalmente as tomadas, né? Usando os filtros e linhas aí, certificados totalmente. Outra coisa, não está usando, você desliga, não custa nada. Criança que desligar. recebe choque elétrico. Choque elétrico, uma coisa importante também, existe hoje as tomadas que ficam lá. Então hoje existe no mercado é o tipo de um dispositivo que você fecha ele. Né? Sim, você coloca Ou na você tomada. pode até colocar também o fita isolante tampando. Né? Uma coisa Porque ela vai- mais simples, aquela tomada que não está usando. Se você vai usar, você simplesmente tira. Mas o importante é aquilo que eu falei, é você sempre estar de olho, é não achar bonito. A criança pegou um clipe lá e começa a colocar na boca. A criança está toda hora, eu sei que meu filho às vezes faz isso, começa a comer, morder alguma coisa, de repente ele está lá mordendo o fio, não sabe. De repente a criança está colocando o clipes lá, mas qualquer acidente com energia elétrica, o que eu tenho que fazer, pessoal? Simplesmente não vou lá e encoste a mão na pessoa. Simplesmente tento desligar a energia elétrica. Ou usar alguma coisa não condutora de eletricidade para tirar aquela pessoa que tomou um choque lá. Então isso é importantíssimo. Tem até um desenho do Chaves, né, uma ilustração, que um começa a tomar um choque elétrico, o outro vai, segura, aí o outro toma choque elétrico porque passa, né? Corrente. E aí de repente está todo mundo lá e o Chaves fala, pô, só eu que não entrei na brincadeira. Mas é uma ilustração, mas que fala isso que o cara que não O fala. Luiz Carlos Oliveira ainda ele perguntou, que a gente acabou não respondendo para ele, voltando lá para a praia, ele falou assim, e o que faz para a água viva com o primeiro socorro? Água viva não fazer nada, é tirar ela, tirar,
e levar Para o para o pronto-socorro. pronto-socorro, tá? Para o atendimento. É. Maravilha. Simplesmente tirar, porque vai ficar aquela queimadura. Ela gera uma queimadura, Queimadura. tóxica, Tá. né? Entendeu? É. Agora, se eu jogar água salgada, porque eu vou estar lá, isso é difícil pegar, é levar para o pronto-socorro. Pronto-socorro, eles vão ter os procedimentos. Tá certo. Aí, Tá? porque principalmente- Eu uma vez mergulhando, para ter uma ideia, né? Minha profissão, eu sou mergulhador também. A gente faz curso no bombeiro aí, já há mais de 22 anos eu sou mergulhador. Então, eu uma vez no litoral também, a gente estava num treinamento e eu acabei passando num local com água viva. E é horrível, né? Queima Queima então, né? fica aquilo lá. O Luiz Carlos Codibelli, ele está nos assistindo aqui, ele está mandando bastante pergunta aqui, que ele está participando. Valeu, Luiz. Ele Obrigado. colocou assim, ó, que eu acho que ele colocou como um caso importante também. Portas blindex transparentes, sem adesivo, é perigo? Uma criança, por exemplo, se alguém não conhecer o local, ela é capaz de bater, né? A cabeça, né? E fazer um... Já Não só criança, Já já vi vi. adulto Sim, sim. machucando. Várias vezes. Sim. Tanto que agora acho que Uma outra coisa, Wesley, que ninguém dá também até essa parte aí um pouco de atenção, é o piso molhado, piso escorregadinho. Olha aí. Vocês já viram que às vezes lugares públicos, quando tá lá o pessoal da limpeza lá, eles colocam até aquele sinalizador. Sim. Mas na nossa casa não, e às vezes acaba de chegar, né? Eu uma vez lá quase que eu tomo um tombo. Aí eu creio que eu fiquei bravo com a minha esposa, né? Eu também não queria sair correndo também, né, do banheiro. Né? Então ela tinha acabado no corredor lá de passar aquele pano lá, e a gente com pressa do dia a dia, né? Então, a nossa correria é tomar com cuidado e ter a conscientização em tudo que a gente faz. Lar, local de alto risco. Bacana. Pode se tornar, mas nós queremos um lar docelar, local de alto risco a partir do momento que a gente, principalmente, tá vendo essa mesa aqui? Interessante essa mesa aqui. As bordas dela é redonda. Agora você imagine uma mesa onde há canto vivo e um pouquinho baixinha e a criança começa a engatinhar. A criança pode bater. Vou dar exemplos. Deu um trauma. Vou dar exemplos. Eu, quando criança, morava lá no bairro de Cidade Jardim, e eu fui um garoto meio levado. Tudo que tinha para acontecer era comigo. Minha mãe tinha uma capa de botijão de ferro, só que ela transformou como um vaso, tal, deixou lá, e as bordinhas daquela capa é fiada. Eu caí, cortei a orelha, quase que eu fico sem a ponta da orelha. Aqui, são acidentes que ocorreram. E eu correndo na quina da penteadeira, eu caí e fiz um corte na sobrancelha. Tem uma falha na sobrancelha, uma falha na orelha, se começar a ver você, daqui a pouco o monstro, né? O Frankenstein nas costas. Eu, quando moleque, fui correr atrás de uma pipa que caiu, fui pular a grade, enrosquei o dedo na grade e rasguei, quase que eu perdi o dedo. Ia ficar quase Lula. Mas vamos lá, tem mais perguntas que já está acabando já, hein? Tá acabando, tá aqui, ó. Mas a gente vai voltar de novo. Minha esposa já mandou, ó. Olha só, se passar em algum lugar, compra uma água. Aqui, galera, vou comprar, tá? Isso que o carro tá com você, eu vou a pé. Mas tudo bem, eu vou comprar de 5 litros. Então, aí só pra gente responder aqui, porque a gente realmente está acabando, nós já estamos falando aqui. Sim, mas nós vamos voltar. mais Vamos tempo. falar sobre brinquedos também. Aí o Claudinei coloca assim, ó, que isso aqui é muito importante. E eu já respondo a sua pergunta também, William. Quais os cuidados com os idosos em casa? Que eu acho que Principalmente isso não deixar muitos objetos no local, por exemplo, uma sala totalmente cheia de local que há para eles caminharem. Eu vejo essa dificuldade. Às vezes as pessoas, por exemplo, aqui, então as portas de fácil acesso para eles. Se tiver escada, está sempre acompanhando, supervisionando. Escada tem que ter de preferência aquela fita anti-derrapante. Não que venha a ser esse antiderrapante, mas que tenha, por exemplo, o corrimão e que não haja, que não molhe ela, né? Tá. Entendeu? Então, não deixar chinelos, sapatos, tapete enrolado. Olha, Isso pode gerar uma queda. Que nem, por exemplo, a criança. A gente fala da criança. Mas, por exemplo, se há uma escada aqui
E eu sei que aquela escada lá embaixo. E a criança está brincando aqui, eu estou desatento. A criança pode engatinhar e pode rolar a escada para baixo. Então existem os cercadinhos, né? Que nem, por exemplo, o idoso. Você não vai colocar o idoso para dormir num beliche, numa parte alta. Então são coisas simples, deixar a parte. Até de bom senso, outra né? coisa, na cozinha também, não que vai ser uma babá, mas pô, vai mexer lá com cortar as coisas lá, poder eu sou mais novo. Na cozinha, pro idoso, é um perigo. Mas ele não, pode ter um tapete, mas que ele tenha uma borracha que venha fixar. Exatamente. O problema do tapete, não, o problema do tapete é quando ele dobra. Quando ele dobra, ele pode se tornar um obstáculo. Mas se ele tem uma O antiaderente. outra coisa, no banheiro também, piso molhado no banheiro. O certo é quando a pessoa já se torna mais idosa, o que eu tenho que fazer? Próximo onde toma banho lá, aquelas barrinhas. Entendeu? Então, E hoje em dia elas são acessíveis. Sim, exatamente. Home center, essas coisas. Você compra essas barrinhas, instala com ducha, né? Fica a dica aí para os filhos de pessoas que têm, né, mais idade e tal. Acho que é importante essas dicas aí. Ó, a pergunta do William aqui, o que devo fazer quando a criança acaba se engasgando, né? Quais são Engasgando. as providências que eu devo tomar? Vamos lá, primeira coisa, não dê água para a criança tomar. Tá? Não dê pão, não dê nada para comer. O que eu vou fazer? Existem duas manobras que nós fazemos, uma manobra chamada manobra de Heinrich. Eu vou até mostrar para vocês aqui como que se faz. Se for a criança, o que eu tenho que fazer? Ela é menorzinha. Estou falando de uma criança, não um bebê, mas uma criança que engasgou. Então eu acho aqui o meu umbigo e esse pontinho aqui que está aqui, ó. Esse pontinho aqui. Antes da Isso. Aqui no meio eu tenho a boca do estômago. O que eu vou fazer? Eu vou fechar essa mão aqui, ó. Vou pegar essa mão aqui por trás. E eu vou fazer esse movimento para cima da criança. Se eu não conseguir, o que eu faço? Alcançar a criança, eu abaixo um pouquinho. E aí eu vou fazer essa manobra para frente. Tá? O que acontece? O ar que está aqui vai fazer o objeto a expelir. Agora, virar de ponta cabeça, fazer igual o desenho do Pica-Pau, ou do Mr. Bean, que ele socorre lá, procura o Mr. Bean primeiro socorros lá. Então, são dicas, né? Vamos ver se mais pra frente, no próximo programa, Wesley, eu venho e trago alguns manequins que eu tenho. Eu tenho uma boneca que é utilizado para isso. Eu posso trazer essa boneca e a gente mostrar como se faz. Ou eu trazer o Gabriel aqui, uma criança aqui, e a gente mostrar como que se faz essa manobra, né? Mas o certo é o Luiz que perguntou? Foi o Luiz. O certo é o Luiz, se você procurar na internet, você vai ver essas manobras de desengasgamento, manobra de Heinrich, tá? Não, na verdade foi o William que perguntou. Foi o William, tá? Desculpa, o Luiz é o William, tá? Então, tá certo. E no caso de dúvida, né? Ligue para o serviço de emergência, o serviço de emergência vai orientar como se faz, entendeu? Não é gritando. Quando o bebê engasga? Então, o bebê é uma outra maneira da gente fazer. Porque você vai ter que colocar ele no seu braço, vai ter que dar 5 tapinhas nas costas. Também existe a manobra desengasgamento. Ó, vou deixar um site legal que vocês vão encontrar tudo isso. Bacana. Tá? O site do Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros.sp.gov.br. Lá tem vídeos de primeiros socorros. Vamos repetir? corpodebombeiros.sp.gov.br sp.gov.br ou o site ou o Facebook do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, tá? Então lá tem vários vídeos, né? Existe esses folders lá, Wesley, deixa eu pegar aqui. Desculpa sair um pouquinho, mas não tem problema. Aqui o convidado não foi embora. Ele só bate-papo de terça. Bate-papo de terça. Ó, isso aqui é um dos folders que você vai lá e faz download. Deixa eu mostrar aqui para eles verem, ó. Ó, esse aqui é sobre acidentes domésticos, ó. Olha que bacana. Então tá aqui, ó. Algumas coisas que nós falamos aqui, Wesley, você vai lá e pode fazer um download. Olha aqui no banheiro, ó. Bom saber, ó, portão, ó, pequenos objetos, ó, escada. Então, ela a vítima desacordada, como acionar o Corpo de Bombeiros. Então, esse folderzinho está no site do Corpo de Bombeiros. Vamos repetir mais uma vez? corpodebombeiros.sp.gov.br. Tá bom? Esse foi o nosso bate-papo de terça.
Nós já estamos aqui há 1h30 falando. E, cara, obrigado. Eu falei pra você que tem muito assunto. A gente não falou um terço. Tem mais alguma pergunta? Porque você não vai deixar ninguém. Não tem mais então, perguntas. Tá assim, durante a semana, se as pessoas tiverem mais perguntas, a gente vai estar. Se ele não responder, ele encaminha para mim. Não, pode deixar. A gente vai estar aqui, a gente vai estar respondendo com certeza. Compartilhem esse vídeo. Tá aí, ó. Clica aí embaixo, compartilhar para levar esse máximo de informação possível para as pessoas, né, doutor Evandro? Exatamente. Toda terça-feira, um assunto sempre legal, inédito. Hoje nós tivemos aqui o nosso amigo Luiz de Cara, trazendo informações super úteis. Não perca, semana que vem, dia 20, na super cozinha da nossa NutriChef, doutora Estela Herman, o nosso bate-papo de terça, que vai ter, ó... Na cozinha rosa. Na cozinha rosa dela. A nossa NutriChef das estrelas. Olha aí. Tá certo. De cara, quer mandar um beijo para alguém? Bom, eu agradeço esse Nossa, convite, né? Essa oportunidade aí, ao doutor Evandro também, e a você. Nós só estamos aqui porque você está aí. Exato. Então a maneira mais rápida hoje, eficiente de a gente estar podendo compartilhar alguma coisa que é útil, principalmente para você nas férias aí, tranquilo, vai viajar, vai passear, mas tranquilamente, sem qualquer tipo de acidente. Relembrando uma única coisa só: todo acidente acontece quando falha a prevenção. Não existe aquilo que eu mencionei, um lugar que é 100% seguro. Aonde há o ser humano, pode acontecer um erro, uma falha. Antes de viajar, verifique seu step, calibre seus pneus, veja a manutenção do seu carro e vá e volte tranquilo. Maravilha. Beijos para Tchau, vocês. um abraço. Até semana que vem, Até outra até o dia oportunidade. 20. E volte mais vezes aqui. Pode Nós deixar. vamos Com marcar certeza. para a gente poder aproveitar. Esse foi o nosso bate-papo de terça. Compartilhe o vídeo. Até semana que vem. Valeu. Beijo para vocês. Pô, bacana.